acredito, assim, que ser cineasta no Brasil enfim, acordar todo dia para uma batalha. Ser cineasta independente no Brasil, acordar todo dia para uma batalha, assim. Perspectiva sobre viver de cinema no Brasil? Frustrante. Não. Sendo mais, sei lá, plausível, né? Vamos botar sem perspectiva. Não tem muita perspectiva. Trabalhar no cinema é uma coisa, viver de cinema é uma outra coisa, sabe? Possível né? É uma pergunta que eu acho, com certeza, eu não sei, eu acho que eu também sou meio poliana nesse sentido, né? De que eu acredito que você faz a coisa bem feita e com vontade você consegue construir algo. Talvez não audiovisual, documental, ficcional, de uma maneira bem paga, mas viver de audiovisual desse formato genérico que inclui fazer publicidade, que inclui fazer marketing, que inclui fazer institucional, sim, acho que você vive bem. Tá tendo muita oportunidade, mas muita coisa para televisão, então acho que tá mais fácil se for seguir caminho de fazer série, programa para TV, que é onde tá tendo uma demanda maior. Difícil. Tô tentando viver de cinema, mas... Nos últimos 10 anos tem se criado no Brasil muitos cursos de graduação em cinema, vários cursos de formação técnica em cinema, e em certa medida eu faço parte desse contexto porque eu entrei justamente nessa onda e nessa época em que as pessoas começaram a se interessar por estudar cinema. Dona Maria Aparecida Coelho, vamos lá? Lindalva Metrucci. Eu fiz cinema o quê? Comecei em 2007. Então era uma época em que ainda a película estava muito forte e as faculdades eram mais focadas nisso. E de lá pra cá, né, mudou tudo, assim. O digital realmente afogou a película e eu acho que as faculdades estão meio nessa fase de transição. E eu acho que hoje talvez esteja meio confuso, mais confuso do que na época que eu comecei. Confuso no sentido de, cinema é o quê? Comunicação ou letras, entendeu? Na minha época era letras. Na minha época cinema tava junto com uma coisa que não era muito comunicação. Hoje em dia essa coisa do digital talvez está fazendo as faculdades meio migrarem, meio que se associarem muito ao curso de comunicação. Então talvez esteja passando por uma fase, as universidades passando por uma fase aí de transição que eu não sei avaliar muito como é que vai ser daqui pra frente, cara. Ah, que eu vou ficar olhando, Damião. A gente não paga, minha filha. Há uma expansão no que diz respeito à produção cinematográfica no país hoje. Essa expansão é reflexo de um monte de coisas. Dentre essas coisas é reflexo da internet, é reflexo da digitalização, da facilidade que nós temos hoje para comprar equipamento, para praticar e para experimentar. Hoje em dia, os meus filhos de 5 e 10 anos já filmam com celular, já filmam com câmerazinhas digitais portáteis. Então as gerações que nem são as minhas gerações, mas essas gerações que estão se formando agora já têm uma relação muito íntima, muito de perto com a produção audiovisual. A minha geração, que é a geração anterior, era uma geração de consumidores audiovisuais. Hoje em dia a gente está vivendo um processo de transição em que os consumidores são também os produtores, estão produzindo imagem em movimento todo o tempo. E aí a minha inserção no meio cinematográfico e no meio audiovisual se dá aí nesse período de transição, nesse meio todo. Nos cursos que eu dei, quando eu dei curso, o que você percebe é que as pessoas estão muito... Você percebe pessoas educadas pela TV. A forma de ver o audiovisual é através de uma linguagem mais televisiva. E quando você vai ensinar, vai mostrar o que quer que seja relacionado a cinema, é uma barreira bem grande, assim, né? E acho que também porque
quando eu me dispus a fazer algo do tipo, sempre foi muito voltada para a linguagem, tentar explicar para as pessoas o que é a linguagem e tal. Acaba que ao final dos cursos, assim, né, isso, claro, se você está falando lá com seus alunos, você vai perguntar para eles, você vai conversar para eles para entender o que eles estão absorvendo disso. E acaba cara, é muito gratificante você perceber que você consegue fazer a pessoa adentrar naquele mundo, sabe? Perceber cinema de outra forma, se interessar, se empolgar em ver cinema de outra forma, sabe? Durante um bom tempo eu dei aula num curso técnico e os jovens que iam produzindo seus trabalhos práticos iam me apresentando coisas que tinham muito mais a ver com videoclipe ou com televisão do que com cinema. É imagem em movimento, é audiovisual, mas isso é reflexo do que essas pessoas consomem. As pessoas hoje consomem muito imagem em movimento, mas eu acredito que elas consomem muito mais televisão e muito mais pequenos vídeos que são colocados na internet do que cinema propriamente dito. E a duração do plano é diferente, as dimensões do plano é diferente, as formas narrativas são diferentes, é tudo muito mais direto, é tudo muito menos sutil na televisão e nos vídeos de internet, de modo que essas pessoas que têm acesso, que consomem esses vídeos, acabam também produzindo coisas dessa maneira. Esse maior acesso que a gente tem hoje em dia pode ser muito bom desde que a gente saiba usar essa facilidade de acesso, desde que a gente saiba como consumir cada produto que chega pra gente, né? Abra os olhos. Vamos, abra os olhos! Calma, dona. A senhora ainda pode ver ele. Me solta, pelo amor de Deus. Se você vai para uma faculdade para se formar como diretor de cinema, algum lugar vai estar contratando um diretor de cinema para alguma coisa? Então, para você ser diretor de cinema, o que você tem que fazer? Você tem que ser editor, operador de som, câmera, tudo e tal, juntar uma grana e, sabe, entrando no meio para lá na frente, quem sabe, você ser diretor. Além do acúmulo de conhecimento, de funções e tal, é uma forma de você, é como se fosse degraus, né? Que você vai subindo para alcançar o que você quer. Roteirista é a mesma coisa, assim. Se você vê anúncio por aí precisando de roteirista, é muito, muito difícil. Tio, pode me ajudar aqui, por favor? Obrigada. E quando eu saí da Darcy, eu achei que ou ia ter uma carreira acadêmica, ia virar professor, ou ia ter uma livraria. Não achei que eu ia trabalhar com audiovisual. Eu tinha uma livraria na UERJ, um sebo, e aí achei que abrir uma empresa, entendeu? Ia ter uma livraria e que também iria filmar, né? Utilizar dessa forma para ganhar vida e continuar filmando de maneira artesanal ou amadora, como quiserem chamar, por amor mesmo. Cada vez mais a coisa do cinema ganhou corpo. E aí digamos, meu cotidiano hoje é filmar, sacou? Vocês chegaram aqui, a gente estava tramando as filmagens de amanhã com atores, enfim. Foi a turma, os homens pegaram o dinheiro assim e jogaram na cara dele. Nós ficamos, aí nós começamos a ocupar com as crianças, começamos. Aí começaram a servir pão com mortadela e os pessoal bacana olhava para nós assim. Eu acho que os cursos voltados mais para a área técnica, né? Ou para montagem, para câmera, para som e tal, pós-produção, videografismo, o que quer que seja. Eu acho que esses cursos acabam dando conta, assim. Tem cursos muito bons, com bons professores, bons profissionais por trás, que acabam gerando também bons profissionais que estão no mercado. Agora, os cursos mais para as áreas mais, para a área de produção e mais intelectuais do cinema. Eu sei que em alguns momentos não vai dar para ser só o cinema.
Porque também eu trabalho com design gráfico, fotografia e cinema, então eu tô sempre nessa interlocução, mas eu acho que é possível, não sei, é porque a minha visão é meio poliana, então eu não sei dizer em termos econômicos e reais e concretos se é. Na orla do oceano, vive-se com mais doçura. Muito difícil não pegar trabalhos paralelos para pagar as despesas mesmo. Eu me vejo trabalhando como um editor, como um câmera, parte mais técnica e tal, né? Dividindo a área de cinema em duas, né? A parte técnica e a parte criativa, né? Que é onde você tem o controle sobre o que você está fazendo, de uma certa forma. Então, a parte técnica, sabe? Isso não é tão difícil. Você consegue viver dessa forma com o cinema no Brasil, né? Tem filmes sendo feitos e você consegue trabalhar dentro. Agora, estar por trás da parte criativa, né, ou da parte de produção da coisa, assim, já é bem mais complicado. Assim. Não é fácil, não é para qualquer um, né? É quase como uma loteria, assim. Então tem muito a ver com quem você conhece, isso tem a ver com os meios que você frequenta, e as oportunidades aparecem quando você está no lugar certo na hora certa. E agora, o que você vai fazer? Roubar. Roubar? É um beijo. É difícil viver só de cinema. Então, assim, eu tenho que fazer trabalho de câmera, trabalho de editor, eu tenho que fazer outros tipos de trabalho para me manter fazendo filme, né? É isso. O cineasta tem que ser administrador de empresas, empresário. O cineasta tem que ser produtor, dada a medida. O cineasta tem que ser roteirista. Tem que ser investidor, algumas vezes. Tem que ser muita coisa, assim. Eu acho difícil ele ser só cineasta, assim. Ter só esse rótulo. Cineasta, pronto. Sabe? Eu acho que cineasta no Brasil é uma coisa muito ampla, né? Significa... Tá ligado a muita coisa. E não só ao cara ir lá e fazer o filme, pensar o filme, realizar o filme e colocar ele para o mundo. A forma como ele faz isso implica em muita coisa. Então, sim, o cineasta é uma multifuncional. Já deu quantos autógrafos? 2. Só? Ganhou R$1, que ela falou que é 50 centavos. Como eu queria fazer meus filmes, ser um realizador, mas de filmes independentes, enfim. Fazer filmes livres, com mais liberdade, enfim, livres da indústria. Eu pensei, assim, de alguma forma, fazer alguns curtas que tivessem algum tipo de repercussão, enfim. E a partir daí começar a conseguir fazer filme com incentivo do governo, né, que é assim que se faz filme no nosso país. E é isso, conseguir viver como um realizador dessa forma, assim, pelo menos fazendo cinema dessa forma, assim. Conseguir, enfim, escrever projetos em editais e eles serem contemplados e tal. Eu vejo mais o cinema para mim como um lugar de aprendizado, assim, um lugar onde eu posso experimentar, principalmente com o meu coletivo, assim, a gente acaba testando, experimentando e fazendo muita coisa no amor, fazendo muita coisa né, sem recursos, sem tempo também. Mas acho que é uma forma muito importante e interessante de experimentar. Agora eu acho que é difícil também a gente conseguir colocar em prática projetos que a gente tem, no coletivo, ou amigos meus também tem muitos projetos que gostariam de rodar, que gostariam de colocar, mas tem uma dificuldade muito grande de conseguir formas para isso fazer, né? Formas de financiar essas produções, formas de conseguir colocar em prática isso, assim. Não sei, eu vejo com muita dificuldade, assim, a gente conseguir, no cinema, conseguir colocar projetos em prática e conseguir fazer com que eles saiam do papel, assim, né? E a gente tá sempre junto, isso aqui é a nossa segunda casa, tá? Vale Inter, sempre, até o final. Passou, gol! A felicidade da nação. Muito bom, né? Olha lá, chapéu. Para cineasta no Brasil, se
Se você já não conhecer, não estiver ligado àqueles que já estão estabelecidos aí, acho que é sorte. Porque seria injusto dizer que é trabalho duro. Porque tem muita gente que está trabalhando muito e correndo muito atrás há muitos anos. E gente muito boa. Então não é uma questão de trabalho duro. Se fosse, não digo que seria fácil, sabe? Mas se fosse só isso, você encontraria os caminhos trabalhando incessantemente, assim. Então, se não é conhecer aqueles que já têm a porta aberta, sabe? É sorte. Ser cineasta no Brasil é isso. Um pouco de sorte. Se a gente não consegue, ela vai conseguir. Peraí. A Priscila lá, vou falar com ela. Vai pegar a bola não, cara? Peraí, eu vou falar com ela, já volto. Se eu te disser que eu tô um pouco cansado, assim, serve, porque cansa você ficar escrevendo pra colocar projeto seu em edital. Cansa quando você só consegue passar em edital que você tem que captar o dinheiro. Aí você tem que ir atrás das empresas ou de alguém para financiar o seu produto. E as empresas não dão... Ninguém tá dando dinheiro assim para você ter um produto na mão que não seja interessante para ele. Quando você ainda acorda com um pouco de gana, né? Aquele espírito jovem de desbravamento, de busca de sonhos e tal, você ainda consegue elaborar alguma coisa, botar num edital ou outro, mas você não tem mais pique para ficar 3, 4, 5 editais, 10 editais, sei lá, atrás. Hein? Eu ainda não consigo me manter só fazendo filmes, né? É complicado. O ideal seria ganhar 1, 2 editais por ano, aí você consegue girar a máquina e fazer. Eu, por exemplo, eu tenho minha produtora, que basicamente sou eu. Quando eu pego um projeto maior, eu tenho meus amigos que eu chamo, né? Contrato, a galera vem. Eu gosto de trabalhar pagando, se eu consigo. Se eu tenho, sei lá, 40 mil, eu vou dividir esses 40 mil com a galera. Se eu tenho 10 mil, eu falo, eu tenho 10 mil. Eu gosto de pagar, nem que seja um pouquinho, eu gosto de ter essa relação, né? Mas é difícil. Eu, desde que eu voltei, o Cine Paysandu foi todo pago pelo edital da Rio Filme. O Herança Social, ele foi pago pela Fiocruz, pela Vídeo Saúde. Ficava lotado, as pessoas sentavam no chão, a gente tinha que chegar cedo para pegar lugar, porque senão não sentava. Já querer começar por esse caminho dos editais sem ter feito nada antes, eu acho que é mais difícil, né? Então acho que primeiro criar um chão, assim, acho que para quem está começando, por exemplo, criar um chão assim nos curtas, enfim, e se especializar mais, sabe? Como criador, como artista do cinema, sei lá, como cineasta, como realizador, sei lá. Para depois entrar nesse esquema que é mais competitivo e mais, enfim, dos editais e, enfim. Foi cobra, pai. A outra é você ir batendo cabeça, você ir fazendo o seu filme com seus amigos, da forma que dá, quando dá, onde dá, e com um resultado geralmente muito aquém do potencial que tem realmente. Sabe? Sequência 9, plano 9A, tomada 2, 3, 4, 5, 6. Não dá pra... Como tudo no cinema, não dá pra você fazer sozinho, né? Você tem que encontrar pessoas que criem essas parcerias e pensar juntos em soluções. Pensar em fazer cinema também, a gente tem que ter um pouco dessa liberdade de poder ter uma vida mais modesta, sabe? De não querer, sei lá, ser... Enfim... ganhar muito dinheiro, de não querer, sabe, morar numa super casa, num super bairro, enfim. É uma coisa na verdade, do que você tá fazendo no mundo,
Do que, sei lá, fazer cinema, na verdade, você fazer seus filmes é uma coisa mais importante do que qualquer outra coisa, que é uma coisa que te alimenta mais do que qualquer outra coisa. Grandes coisas. Um acerto que a polícia tá dos bandoleiros, eles andam metendo bala em terra e vento, quanto mais sombra. Se eu não quiser viajar para Nova York todo ano, nem quiser trocar carro todo ano, a gente vai levando, né? Porque, cara, é muito bom. É difícil, mas quando você tem lá teu filme selecionado para o festival e que você vai lá e que você conversa com as pessoas e as pessoas falam, pô, não é questão de gostar ou não gostar, mas as pessoas falam sobre a obra que você fez, né? Porque a gente não pensa muito, mas a gente é artista, né? Fazer cinema, você é um artista, você está fazendo arte, né? E a arte tem que chegar nas pessoas. Você não muda esse país, você não leva um país para frente sem educação e sem cultura, né? E sem arte. Então, que você toque a pessoa, que a pessoa fale, pô, cara, não pensei, não gostei do teu filme, mas tu fez uma coisa que eu pensei diferente ali. Tá valendo, é legal. E se eu posso contribuir para esse Brasil ser melhor, do meu ponto de vista, esse é o meu trabalho, é fazendo cinema, é fazendo documentário, que é o que eu estou apaixonado agora, é fazer as pessoas refletirem, de repente, sobre algo que elas não imaginavam. Vale a pena. É difícil, não é fácil, mas vale a pena. É um sentimento de incapacidade muito grande, porque a gente não tem governabilidade para mexer nessa questão social e ambiental, porque as condições que ele vive é precária. Você só vai fazendo, cara. Você só vai fazendo e descobre depois de 10 anos que você tá 10 anos trabalhando com isso, sabe? Sei lá, cara, quem continuou fazendo isso a vida inteira é uma coisa meio de quase que não tem escolha, né? Eu mesmo gosto pra caramba, eu nunca me sinto mais feliz e com mais, sabe? Quando eu tô escrevendo um roteiro, quando eu vou fazer um filme, então, sei lá, faz parte da minha vida, não tem como fugir disso. E é isso que eu quero continuar fazendo de alguma forma, assim. E eu acho que esse empenho, e até de certa forma, uma certa obsessão, assim, saudável, faz você chegar a algum lugar, né, diante nisso, assim. Não foi esse o combinado. Eu vou voltar, eu só tô dando um tempo. Quando o senhor chama, Damião, é viagem só de ida. Pô, se você conseguir, você pode jogar junto com a gente aí no nosso time. Desanima, companheiro. Podemos fazer o que quiser. É só levantar e sair. Chama o diretor, come churrasco, toma uma cerveja. Eu conheço os outros caras. Eu só fazia as ligações. Oi. You. My name is Sam. You came from outside? Yes, I did. What happened? A gente quer saber o seguinte, qual foi a sua motivação para você fazer esse documentário? Deleitam os olhos. Vivem dia por dia, entregues à desordenada alegria. Quando entro e depois quando eu saio. Ou quando passo em frente, desempregado. Ou ainda, quando nunca entrei ou saí, mas permaneço, quase sem nada. Eu tô numa opção de ser um ferrado, assim, mas tentar, sei lá, fazer cinema, fazer coisa que eu acho importante como realizador.